disciplina? Sim, 2 semanas, na verdade, de aula, né? Então, Antes de fechar tudo? sim, sim, sim. Nossa, que experiência. Muito divertido, né? É. Empolgante, assim. Bom, mas tá. Não, A e gente pior quem acredita que veio. tá acabando, né? Pior quem veio nas chamadas posteriores ainda nem pegou a semana dos bichos. Então, tipo, literalmente pegou exatamente 2 semanas. Então, enfim, é isso. Tomara que o ano que vem. Eu acho que ano que vem vai normalizar, porque não vai melhorar além disso. Todo mundo vacinado é o que temos, né? Então, pelo menos assim, uma vida semi-normal a gente deve ter no ano que vem. Bom, então nós vamos continuar nossa jornada rumo ao conhecimento confortável da transformada de Fourier, que a gente precisa desesperadamente, não só para esse curso, mas para a vida. Então, na aula de hoje a gente vai, continuando no espírito do significado, de explorar o significado físico da transformada de Fourier. Eu vou dar alguns exemplos que estão, a maioria deles está na lista de exercícios, mas o meu, além de treinar um pouco como que calcula a transformada de Fourier, essa mecânica do cálculo, eu também pretendo usar esses exemplos para realçar essas questões relacionadas ao significado físico da transformada, tá? E aí provavelmente a gente já começa a falar de propriedades hoje, que vai ser o último assunto de transformada de Fourier e o último assunto de sinais antes da gente entrar em sistemas. Então, eu vou começar com um exemplo clássico para eu poder enfatizar algumas questões sobre relação de características do domínio do tempo com características do domínio da frequência. E como eu falei, ainda no espírito de investigar o significado físico da transformada. Então, esse exemplo clássico é da função quadrada, tá? Eu defini a função quadrada como sendo uma função normalizada, com área 1. Então, eu não quero chamar essa função de função quadrada porque eu defini ela como normalizada e que eu não quero usar ela normalizada. Então, eu vou chamar ela de outra coisa. Acho que eu vou usar o termo em inglês dela, que é top hat. Tá, então, eu vou definir a função top hat como sendo... em vez de definir ela analiticamente, que ela é meio ruim de definir, eu vou fazer o gráfico que representa ela. Então, ela é uma função que ela é unitária, no intervalo de tempo t maiúsculo e simétrico na origem. Então, ela é uma função par. Ela começa em menos t sobre 2, termina em t sobre 2 e ela tem amplitude 1 nesse intervalo e 0 nos outros. Agora eu preciso de um símbolo para ela. O que a gente usa de símbolo? Que símbolo que vocês querem para a função top Um hat? J cortado. Eu ia J sugerir um cortado? H, né? Porque é o hatch. O H tem um significado especial nesse curso. A gente quer evitar ele por enquanto. Não, o J também pode ser número imaginário. Pode ser o quê de quadrada? Não, o que eu já usei. Sigma eu costumo usar para transformada para gaussiana. C é número complexo. Você está vendo como é que vai acabando o símbolo? Vou usar o Você Eduardo aqui. cedia. B. Vou pôr B. Eu vou chamar a função B. B de T, tá? Essa é a função B de T. Ô, professor, essa não é a Oi. função quadrada que usou para Não, definir o delta? não é. Boa pergunta. Ela não é porque aqui a amplitude dela é 1 e não 1 sobre T. Por isso que eu não quero usar o mesmo termo. A função quadrada tem área 1, essa não. Ah, é verdade. Entendeu? Então não bagunça as duas. Essa aqui tem área. Qual é a área dessa função? É T. T, né? Então, o nosso primeiro exemplo é calcular a transformada de Fourier da função top hat, tá? Então, eu vou chamar essa transformada de Fourier de B de F
E ela é obtida pela integral de menos infinito a mais infinito, p de t, e elevado a menos i 2π f t. Então, dentro da integral, f é uma constante, é um número, ele não faz nada. A integral é em t. Então, f é um número. É claro que você pode tratar ele como variável no sentido de que o resultado integral depende desse número. Então, o resultado integral é um número que depende do f que você escolheu, então é uma função de f. Mas quando vocês forem fazer a integral, pensa que f é um número, uma constante. Por isso que até na representação da notação de Dirac eu coloco f0 para realçar isso, que você está tratando aquilo como um número. Bom, essa integral para a função bt, que é a função top hat, ela vai ser simplesmente a integral de e elevado a menos i2πft de menos t maiúsculo sobre 2 até t maiúsculo sobre 2. Então, o meu b de f vai se reduzir à integral de menos t sobre 2 até o t maiúsculo sobre 2 de e elevado a menos i2π ft dt. Tranquilo? Vou tirar esse teclado aqui. Tranquilo, gente? Beleza, tava copiando aqui. Então, essa integral não oferece muitas dificuldades, né? A integral de função exponencial talvez seja mais simples fora a função constante. Então, esse p de f vai ser menos 1 sobre i 2π f vezes e elevado a menos i 2π ft avaliado no intervalo t maiúsculo sobre 2 menos t maiúsculo sobre 2. Certo? Beleza. Qual que é a chance dessa subtração caber aqui? Vamos tentar. Então, como eu tenho um sinal de negativo aqui, eu não tenho esse menos esse, eu tenho esse menos esse, certo? Por causa do sinal de negativo. Então, eu tenho e elevado a mais i2πf t maiúsculo sobre 2, menos e elevado a menos i2πf sobre 2. Então, estou elevado a mais i2πf t sobre 2, menos elevado a menos i2πf t sobre 2 coube. Feio mais coube. Dividido por i2πf. Tranquilo? Ok. Eu posso apagar aqui em cima, por razões óbvias. Pode sim. Se você me perguntasse, há 2 anos atrás, se seria possível dar um curso de sinais e sistemas inteiro numa lousa desse tamanho, eu negaria veementemente. E ainda ia me sentir ofendido. Ia levar para o lado pessoal. Como a gente muda, né? Tudo uma questão de adaptação, né? A gente adapta. O processo darwiniano nunca foi tão intenso igual essa época de Covid-19.
E eu concordo com o Israel, melhor lousa do que, pelo amor de Deus, slide é muito ruim. Slide é um crime contra a educação. Eu detesto slide, como aluno e como professor. Eu só uso slide em conferência. Mas vocês reconhecem um objeto conveniente aqui, nessa subtração? Euler, ou não? É o seno, né? Aqui tem o seno. Isso. Então vamos... aqui tem o I2. Então isso menos isso dividido por 2i é o seno, né? Então aqui eu tenho o seno de 2π f t sobre 2 dividido por π f. Correto? Sim. Há alguma dificuldade a passagem daqui para cá? Eles reclamaram que não são tão amigos, não são tão íntimos assim do Euler. Tem alguma dificuldade da passagem? Todo mundo enxergou o seno aí? Levando em consideração que eu tinha um pouco de dificuldade, eu enxerguei dessa vez, então acho que foi bom, assim, eu entendi. A falta de contato com a pichação do caso, né, gente? Se vocês estivessem aqui, vocês veriam essa fórmula todos os dias na fila do bandejão. Não, duro que eu tô aqui, eu sou só cego mesmo, assim, que eu passo reto e não vejo. Então você nem tem essa desculpa. Você comia Não. bandejão? Tinha bandejão nessa época que você era bom? Tinha, acho que é o mesmo preço até hoje. Não, Quanto era custa hoje? R$1,90 antes, não era? É R$2 Era. agora. Então, faz mais de 10 anos que eu formei, né? Eu formei em 2005. Nossa, eu tô velho demais. Faz 15 anos que eu formei. E é o mesmo valor. E tem E gente que continue sendo. reclama, hein? E tem gente que reclama. Então, ó, eu vou cancelar o 2 aqui, tá? Vou só apagar esse 2 e aquele 2 de cima. Ok? Ô, professor, Beleza. eu só não entendi o que aconteceu com o I2 ali no denominador. O seno tem o 2i, né? O seno... Onde que eu posso escrever? Aqui. O seno de θ. Você está enxergando? Seno de θ, ele é e elevado a iθ menos e elevado a menos iθ sobre 2i. Entendeu? Então esse 2i foi incorporado no seno. Ah, verdade. Entendi agora. Ok? Mas era bom o bandejão na minha época. Eu almoçava e jantava todos os dias lá. Ainda é bom? Deve ser, né? Porque tem uma fila homérica. Na minha opinião, é assim, tem uma turma que discorda aí, mas é de cada um, mas eu gosto bastante. É relativo, né, professor? O dia do estrogonofe não é o mesmo dia das salsichas Quando com vocês purê. deviam experimentar o bandejão do UFSCar para vocês verem. Tanto que o nosso é gourmet. Gente, Tirando a polenta, o resto é maravilhoso. vocês lembram dessa função sinc? Que por definição é a função seno de x dividido por x? Estão lembrados? Que eu defini essa função na aula lá sobre ortonormalidade. Eu vou fazer um desenho dela, tá? Mas a gente chama a função seno de x dividido por x de função sinc. S-I-N-C. Aqui é quase a função sinc. O que está faltando para ela virar a função sinc? Um T no denominador? O t no denominador. Então, vamos multiplicar em cima e embaixo por t para virar a função sinc, ok? Beleza. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por t maiúsculo. E aí, então, eu reconheço que o meu b de f é t
maiúsculo vezes a função sinc de π f t. Ok? Tranquilo Beleza. com a matemática? Eu quero explorar esse resultado um pouco para a gente ganhar mais intuição sobre a transformada de Fourier. Então, antes disso, alguém tem alguma pergunta sobre como que eu calculei a transformada de Fourier da função top hat? Percebam que isso aqui é número, né? A variável aqui é só f. T é simplesmente a largura da função. Então, isso aqui é um número, variável, número. Tá claro isso? Vocês não vão confundir o T maiúsculo com minúsculo, não, né? Stefano está perguntando, sempre tem que chegar em função periódica? De forma alguma, Stefano. Essa função não é periódica. Por exemplo. Então, só uma classe de função muito especial tem transformada de Fourier periódica. E já tem até um exercício que vocês deveriam ter feito para... Não, eu estaria judiando se eu tivesse pedindo isso. Mas quando um dos domínios é periódico, o outro é discreto. Então, se você quer ter uma... Para ter uma transformada de Fourier periódica, você teria que ter funções de impulso. Ah, não, na verdade eu pus um... Não, não foi isso não. Eu tô confundindo minha lista de sinais com a lista de PDS. Mas esse exemplo aqui já não é uma função periódica. Você tem o seno é periódico, mas o denominador faz com que ela não seja periódica. Isso aqui é um seno com dumping. Porque à medida que você vai aumentando o f, a amplitude do B aqui vai caindo. Entendeu, Stefano? Então, quase nunca é periódico. Essa que é a resposta. Só vai ser periódico quando você tiver uma classe de funções de impulso aqui. Tá? Que é a ideia que domina o curso de processamento digital de sinais que vocês vão fazer comigo no semestre que vem. Mas a gente já vai ver isso quando a gente for ver série de Fourier, porque é a mesma matemática, só que com domínio inverso. O Israel perguntou se a série de Fourier deixa sempre tudo periódico. Não. Não, a série de Fourier, como a gente vai ver nesse curso, provavelmente sem ser na semana que vem na outra, a série de Fourier é a transformada de Fourier do sinal periódico no tempo. E o Stefano se referia à periodicidade na frequência. Entendeu, Israel? Então, quando o sinal for periódico no tempo, você tem uma série de Fourier. Ok? Mas a pergunta do Stefano se referia à periodicidade na frequência. Tá claro, gente? Essa história aí? Tá claro? Beleza. Ok. Então vamos explorar um pouco o que a gente descobriu aqui. Vamos fazer um rascunho. Você já deve ter notado que eu adoro rascunho em prova, né? Porque o rascunho captura a intuição. Vamos fazer um rascunho aqui do B de F. Notem que, de maneira geral, a transformada de Fourier de um sinal é uma função complexa. A transformada da função top hat não é complexa. Ela é real. Isso é porque a função é par, tá? A transformada de Fourier de uma função par é puramente real. A gente vai ver isso depois. Então, como ela é uma função real, eu
não preciso colocar um módulo no plot. Eu não preciso plotar duas coisas, tipo módulo e fase. Eu posso plotar só a função em si. Ok? Pelo fato dela ser real. A fase dela é só se é positivo ou negativo. Deixa eu redesenhar isso aqui, peraí. Mais embaixo. Então, eu estou chamando a atenção para o fato que a gente encontrou uma função real, mas isso é característica da função top reto, porque ela é par, função par, tá? Vamos fazer um rascunho do B de f. Qual é o valor do B de f para f igual a zero? F igual a zero, o seno vai para πft maiúsculo, certo? Quando o argumento do seno é pequeno, o seno vira o próprio argumento. Lembram disso? Sim. Então, você vai ter, para f muito pequeno, você vai ter πft em cima, πft embaixo, correto? Sim. E aí, o que o bf vai ser? Aqui você vai t vezes 1, né? Então, o valor de b para f igual a zero é o t maiúsculo. Então, ele tem o valor t maiúsculo aqui. Aí, esse b de f é uma função par. E ela cai e ela oscila por conta do seno. Mas o tamanho da oscilação vai diminuindo por causa do denominador. Ok? Por que ela é uma função par? A função seno é uma função ímpar. Por que a função sin é par, se ela tem um seno? Professor, rapidinho, ali no pico ali é T? É o T maiúsculo, porque Tá. o B de f é T sin de PFT. Para f igual a zero, a função sin é 1. Ok? Então, o pico aqui é em T maiúsculo. E aí ela vai caindo e ela vai oscilando e o tamanho da oscilação vai diminuindo por causa do denominador. Até que ela morre. Ela só morre quando f vai para o infinito, né? Mas ela fica desprezível depois de algumas oscilações. Essa é a cara da função sinc, ok? Vocês enxergam por que ela é par? A função seno é par? Então, por que a função sinc é par, se a função seno não é par? É porque a T também é ímpar? Não, desculpa. Esse T é um número. Você não pode falar que isso aqui é par ou ímpar. O número pode ser par ou ímpar, mas é um número real. E não tem nada a ver com a função ser par ou ímpar. Não, eu confundi. É por causa do denominador, igual o Pedro falou. O denominador também é uma função ímpar. F não é uma função ímpar? Então, você tem uma função ímpar dividido por uma função ímpar, você tem uma função par, né? Ok? Tá, só para confirmar, então, professor, essa afirmação não me recordava. Em todo caso, se você dividir uma função ímpar por uma função ímpar, vai virar uma função par ou não necessariamente? Pensa em termos de multiplicação na sua cabeça. Se você fazer o produto de uma função ímpar com uma função par, a função ímpar desse lado de cá, imagina que a função par é só positiva, só para facilitar a sua cabeça. Então ela é tipo assim, algo assim. Entendeu? Ela é só positiva. E a ímpar é positiva de cá e negativa de cá. Não precisa ser isso, mas é mais fácil enxergar. Imaginou? A par é positiva dos dois lados e a ímpar é positiva aqui e negativa aqui. Desse lado, você vai ter positivo vezes positivo, vai sair tudo positivo. Daqui você vai ter positivo vezes negativo, vai sair tudo negativo. Então, se você fizer o produto de uma função par com uma ímpar, sai ímpar. Se você fizer o produto de uma função par com uma par, sai par, porque você vai ter positivo com positivo. Agora, imagina que você tem uma função ímpar, positivo e negativo, e outra função ímpar, positivo e negativo. Você faz o produto das duas, você vai ter positivo e aqui positivo também. Sai uma função par. Isso é geral. Entendeu o que eu falei? Entendi. Ou foi muito rápido? Não, entendi.
Só ficou um pouco estranho para mim, porque eu estou tentando... se, por exemplo, fosse positivo, uma fosse positiva na direita e outra fosse positiva na direita, negativa na direita. E, enfim, fosse assim. Ainda assim ia dar certo? Sempre dá certo. Eu só usei esse exemplo para facilitar a sua visualização. Tá, Você pode tá. ter uma função par doidona. Ela cai aqui, fica negativo, volta. Mas desse lado e desse, ela é a mesma função. A ímpar, desse lado, é o negativo dessa. Quando você multiplicar o positivo com o negativo, dá negativo. Sim. Então sai uma função ímpar. O produto de uma função par com uma função ímpar sai uma função ímpar. O produto de uma faz função sentido. par com uma função par sai uma função par. E o produto de uma função ímpar com uma função ímpar dá uma função par, que é o caso aqui. Certo, entendi. Obrigado. Pela mesma razão que menos com menos dá mais. Que ponto que é esse aqui? Onde é o ponto do primeiro zero da função? Qual o valor de f me dá a amplitude zero? Qual argumento eu tenho que ter aqui para eu ter o primeiro zero? Olha, eu saí do seno de zero. Aí o f começa a crescer. Aonde que eu vou ter Tem zero que de ser novo? meio? O seno de 1 sobre 2, o seno de π sobre 2 é quanto? Qual é o seno de π sobre 2? É 1, né, gente? Então, quando é que eu vou ter zero aqui de novo? Quando é zero. Não. Zero já foi. Ah, tá. Estou andando para a direita aqui. Quando f for igual ao quê? Eu vou ter o zero aqui. Não é quando o argumento for π? 2 dividido por t, não é? Não, quando o argumento for π, correto? Ó, gente, o seno de zero é zero. O seno de π sobre 2 é 1. O seno de π é zero. Então f tem que ser 2 dividido por t, não é? O f Não. tem que ser 1 sobre t. Porque 1 quando sobre f t. for 1 sobre t, você tem seno de π, correto? Certo. Se o f for 1 sobre 2t, você tem seno de π sobre 2. Aí é 1. É algum lugar aqui no meio. Então você vai aumentando aqui, algum lugar aqui o seno dá 1, e aí você tem o seno aqui dando 0. Então, esse ponto é o ponto onde f é igual a 1 sobre t. E a mesma coisa aqui. Entenderam? Sim. Então, esse ponto, ele dá uma ideia da largura da função sinc. Quanto menor for 1 sobre t, mais larga é a função sinc, correto? Correto. Aqui não está faltando menos, porque eu pus. Aqui é o f que dá 1 sobre t. Então o f é negativo, mas ele ainda dá 1. Ele vai dar. Ah, você está falando que o negativo está dentro do f. Tá? É só isso. Então aqui, quando você tiver f igual a menos 1 sobre t. Podemos pôr aqui também explícito. F igual a menos 1 sobre t. Dá menos confusão, né? Assim. Beleza, Rafael? Tá? Aí você tem mais π menos π, tá? Isso aqui é uma setinha. Ficou parecendo que faz parte do... Então, o que eu quero que vocês enxergam? O que acontece se eu pego essa função aqui e vou espremendo ela, vou diminuindo o valor de t? O que vai acontecer no domínio da frequência? O que vai acontecer no domínio da frequência? À medida que eu vou comprimindo o domínio do tempo. Então, se eu vou diminuindo o t maiúsculo,
o que acontece no domínio da frequência? Aumenta? Ela vai alargando, correto? Isso. E o que acontece ao contrário? Se eu alargar aqui, o que acontece no domínio da frequência? Aí comprime. Ela vai comprimindo. O que isso significa fisicamente? Quanto menor for o valor do T maiúsculo, mais rápido, e você pode entender que isso aqui é um pulso, correto? Se o T maiúsculo é pequeno, você tem um pulso curto. Plup, plup. Se o T maiúsculo é grande, você tem um pulso lerdo. Bum. Correto? Quanto mais curto for o seu pulso, mais componentes de alta frequência eu preciso para formar o meu pulso. Então, quanto mais curto é o pulso, quanto menor é T, mais as componentes de frequência mais alta vão ganhando amplitudes mais altas. Mais eu vou trazendo esse primeiro zero para a direita e esticando ele aqui. Então, quanto mais rápido for um sinal, o que é rápido? É variação da amplitude em relação ao tempo. Quanto mais rápido a amplitude variar em relação ao tempo, mais componente de frequência alta eu preciso. Então, maior vai ser a amplitude das componentes de frequência alta. É isso que é representado pelo fato de que se eu comprimir aqui, eu alargo aqui. Isso é um resultado geral. Se eu tenho um sinal que varia muito rápido, ele vai ter componentes de frequência alta mais alta. Se eu tenho um sinal que varia lentamente, ele vai ter componente de frequência baixa mais alta. Amplitude mais alta. Entenderam, gente? Então, se o pulso é lerdo, se eu comecei o pulso em 2019 e terminei o pulso em 2021, é quase todo mundo comprimido em torno da F igual a zero. Esse negócio aqui vai comprimindo. Você só tem frequências baixinhas aqui. Quase vira um sinal constante. Mas à medida que você vai fazendo o seu pulso mais rápido, você vai precisando de mais e mais e mais frequências mais altas. Ou seja, a amplitude das frequências mais altas vai aumentando. Por exemplo, para esse caso, a amplitude dessa frequência aqui é pequenininha, é esse tanto. Aí, se eu comprimir o sinal de maneira que eu trago esse ponto para cá, eu já vou ter uma amplitude mais alta para essa frequência. Entenderam, gente? Tá, peraí, professor, só repete de novo. Então, o zero vai ser deslocado mais para a direita conforme maior for o T ou menor for o T? Olha só. Quanto menor é o T, maior é esse F, correto? O que isso significa? Sim. Se você comprimir aqui, o que você está fazendo com esse bicho aqui? Jogando lá para assim. frente. Isso. Tá. Você está abrindo ela. Não, beleza, interessante. Obrigado. Entendeu? E qual é o significado físico disso? Quanto mais rápido é o seu sinal, ou seja, quanto mais curto é o pulso, mais componentes de frequência alta você precisa. Em termos exatos, a amplitude das componentes de frequência alta vai aumentando. A amplitude é alta para essa frequência, ela passa a ser alta para essa frequência. Você ainda precisa das frequências baixas para compor esse sinal em particular. Mas você precisa das altas também agora. Então sempre vai ter essa simetria. Uma coisa que é curta num domínio vai ser gorda no outro. Tenta lembrar disso. Se é magrelo no tempo, é gordo na frequência. Se é gordo no tempo, é magrelo na frequência. Isso é só um jeito tosco de vocês lembrarem. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que se é lento, se o sinal é lento, lento quer dizer gordo. Quer dizer, subiu, dormiu, caiu. É o sinal grave. O som grave. Se ele é gordo no tempo, se ele é lento no tempo, ele é magro na frequência. Ele precisa só das frequências baixas. Se ele é rápido no tempo,
Subiu, desceu. Isso é tipo um pulso curto. Se ele é magro no tempo, ele é gordo na frequência. Ele precisa de muitas frequências para compor ele. Professor, só para Oi. complementar, eu não sei se faz sentido essa analogia, mas é a mesma coisa de pensar em frequência e período, né? Que a frequência é o inverso do período. É mais ou menos assim, tipo, só para a ideia, mais ou Não, menos tá assim. absolutamente correto. O que é uma frequência alta? Vamos, Um período pequeno. o que significa dizer que essa amplitude aqui é baixa? Quer dizer que o cosseno, com essa frequência aqui, vamos chamá-la de F0, que é esse cosseno aqui, ele tem uma amplitude baixa. Esse cosseno aqui é o cosseno com um período pequeno, ele oscila rápido. E a contribuição dele para o sinal é pequena, a amplitude dele é pequenininha. Esse cosseno aqui, que é mais lerdo, frequência mais baixa, ele é o cosseno assim. E ele vai ter uma amplitude mais alta, a amplitude dele é dada por esse valor. Então a amplitude desse aqui que tem período pequenininho, o cosseno tem o período pequenininho, a amplitude é baixa. Aqui o período é alto, a amplitude é alta. Se você tivesse um spike aqui, você teria aquela contribuição com amplitude alta. Então procure não confundir a amplitude do cosseno com o valor da frequência. O valor da frequência te define quão rápido o cosseno varia. E esse eixo aqui te diz qual é a amplitude desse cosseno, qual a contribuição dele para o sinal final. Então esse eixo te diz qual é a frequência daquele cosseno, você tem todos os cossenos contribuindo para o sinal. Esse eixo te diz qual é o peso de cada frequência. Ó, essa frequência aqui tem peso zero, tem amplitude zero. Essa aqui tem um peso bom. A amplitude é alta, a frequência é baixa. Então, uma frequência pode ter. A frequência pode ser alta ou baixa, e ela pode ter amplitude alta ou baixa. O sinal agudo é o sinal que tem frequências altas com amplitude alta. O sinal grave é o sinal que tem frequências baixas com amplitude alta. Ficou claro? Beleza, perfeito. Obrigado. Vocês Professor, estão no caso, conectando com a aula passada? Oi, pode falar. não, só no caso do som, a amplitude no caso seria o volume, né? Ou não? Você pode pensar que é o volume de cada cosseno. Ele tem é porque o volume é energia, né? Ele é potência, mas ele vai com amplitude. Então você pode pensar isso, sim. Ah, não, tá na área, só de curiosidade. Mas é isso mesmo. Você está falando assim, um som grave pode até ser que ele tenha uma componente de frequência alta, mas o volume dela é baixinho, você não escuta, entendeu? Ah, sim. Mas a amplitude tem a ver com o volume, sim. É isso mesmo. E matematicamente é tipo a contribuição daquela componente de frequência para a composição do seu sinal. Ficou claro? Não, ficou assim, senhor. Então, só para complementar a resposta, vamos supor que você tenha o baixo e a guitarra ao mesmo tempo. A frequência do baixo está aqui, a da guitarra está aqui. Se você faz sacanagem com o baixista e vai diminuindo o amplificador dele, você está diminuindo a amplitude dessa componente. Você vai aumentando a da guitarra, você está aumentando aqui. Você está aumentando a amplificação da guitarra. Está diminuindo a amplificação da guitarra, está diminuindo aqui. Está aumentando a do baixo, está aumentando aqui. É isso que você está perguntando, né? Era exatamente isso. É isso mesmo. Eu não andei nesse eixo, porque eu continuo tocando o mesmo instrumento, na mesma corda. Mas se eu toco ele com amplificação mais baixa ou mais alta, vai alterar esse eixo. Então procure não misturar os eixos, tá, gente? É comum aluno bagunçar os eixos aqui. Entenderam, gente, a intuição? Quanto mais rápido o sinal, mais amplitude alta para frequência alta eu vou precisar. E quanto mais lento o sinal, mais amplitude alta para frequência baixa eu vou precisar. Certo? Tá.
Qual é o sinal mais rápido do mundo? A luz? Fibra ótica? Não. Olha só, a luz é rápida no sentido de propagação espacial, correto? É rápida no sentido que ela está aqui, ela chega aqui rápido. A gente está usando rápido no sentido de variação da amplitude do sinal, mas não variação espacial. Procura distinguir. Quando eu digo rápido em sinais e sistemas, eu estou dizendo rápido, amplitude varia rápido. A amplitude varia muito no intervalo de tempo curto. E lento, a amplitude varia pouco. Mas tudo isso, isso aqui poderia ser a variação da membrana de um microfone. O espaço é fixo. Isso aqui é só a amplitude da membrana. Então a gente está usando rápido num sentido diferente do mecânico. Ficou claro isso? Professor, essa classificação de rápido e lento vale tanto para o tempo quanto para a frequência? É melhor não usar ela para frequência, porque senão você está confundindo. Porque rápido e devagar tem a ver com variação no tempo. A não ser que você queira dizer frequência alta, quer dizer um cosseno cujo período é curto. Aí sim, aí tá certo. Tá? Não, tá certo. Obrigado, professor. Então, professor, só para recapitular o que você falou, a luz ela é rápida de deslocamento. E aí, isso não necessariamente, por exemplo, a frequência que os raios estão incidindo não são rápidos. Eles têm A frequência da dele, luz é cada um tem o alta, seu. né? A frequência da luz é alta, mas luz é uma Sim, radiação mas eletromagnética, são correto? coisas diferentes, eu entendi. Pensa assim, luz é uma radiação eletromagnética, certo? Sim, E ela propaga na mesma velocidade, independente da frequência. sim. Mas se você tiver uma radiação em micro-ondas ou em comprimentos de onda de, sei lá, 1 metro, você tem uma frequência baixa. Quer dizer que se você parar no instante de tempo e ver a variação da amplitude, ela vai ser lenta. Lenta neste sentido, de sinais e sistemas. Mas se você for ver ela propagando na direção X, ela tem a velocidade da luz, super rápido. É a velocidade mais alta possível, né? Sim, foi isso que eu me confundi, então. Obrigada. Mas aqui eu estou falando não possível físico, mas possível matemático. Então, vocês concordam que um sinal que vai para infinito no instante e volta para zero, ele sai de zero, vai para infinito, volta para zero no instante de tempo infinitesimal, é o mais rápido que a gente pode imaginar? Então, a função delta é um sinal, não é nem um sinal, né? Mas é pelo menos uma função hiper rápida, correto? Você está falando o máximo, ó, o rápido não é a variação da amplitude? Esse bicho variou infinitamente, foi de zero para infinito, no intervalo de tempo infinitesimal. Então você tem infinito no numerador e infinitesimal no denominador. Tá fazendo infinito dividido por zero. Mais infinito que isso aqui é dureza, né? Concordam, gente? Sim, sim, justo. Então, vamos explorar qual que é a transformada de Fourier da função delta? Como é que a gente vai chamar a transformada de Fourier da função delta? Vou chamar de df. df é a integral de menos infinito a mais infinito de delta de t elevado a menos i2πft dt, correto? Isso aqui dá quanto? O que a função delta faz? Ela seleciona o valor da função no ponto onde ela vai para infinito, não é? Qual o ponto que o argumento da função delta é zero? Qual instante de tempo a função delta vai para infinito? No T0, né? Então ela vai selecionar o valor dessa função quando t for igual a zero, certo? Sim. Então ela vai ser elevado a menos i2π
F0. Quanto que isso aqui dá? 1. O que isso significa, então? Que a transformada da função delta, ela é 1. Professor, aí a gente, para resolver isso aí, é só pensar lá que a convolução da delta lá. Não é convolução. A convolução que a função delta retorna uma função do tempo. Aqui não é uma convolução. A Assim, integral é em t. Não confunde isso. Isso derruba muita gente. Ó, isso aqui é uma convolução? Você tem função de t aqui e o resto t0 e integrando em t0? não. Lembra? A convolução você não entra com 2 sinais e sai um terceiro sinal? Aqui não está saindo uma coisa do tempo, correto? Aqui está saindo f. Aqui você só trocou a base. Então isso não é uma convolução, mas eu estou usando a propriedade da função delta, que quando você integra em uma função que multiplica a função delta, ela seleciona o valor da função onde ela vai para o infinito. Entendeu? Não, assim, não, eu lembrei agora. Mas muito cuidado com isso, isso é um erro muito comum. Isso não é uma convolução. Se você fizer a convolução de uma função com a função impulso, o resultado é a própria função. Entendeu? Não, sim, entendi. Então, o que isso significa? Deu 1. Quer dizer que D de F é 1 para todas as frequências. Ele tem amplitude 1. O que isso significa? Significa para eu criar o sinal mais rápido do mundo, eu preciso de todas as frequências. Eu preciso de infinitas frequências. O D de F nunca vai para zero. Professor, você Oi. pode repetir como que você saiu ali daquela integral e já foi para função exponencial ali? De maneira geral, a integral da função delta de t com uma função g de t qualquer dt não é a função g avaliada no ponto zero? Certo. Eu usei esse fato. Ah, entendi. Quem é g de t? É e elevado a menos i2pft. Quem é g de zero? É e elevado a menos i2pf0. Entendeu? Beleza. Obrigado. Ó, não é uma convolução. Tá É, claro, gente? Oi. é, não, acho que na hora eu me confundi, eu pensei em convolução, mas eu acho que podia pensar no produto escalar, né? Que produto escalar Isso aqui é o produto escalar, mas você pensar em... Está correto afirmar que isso é o produto escalar. Mas ele não te ajuda a resolver a integral. O que te ajuda a resolver a integral é essa propriedade da função delta. assim, não, é que o produto escalar da delta em algum ponto, com uma função g, não daria o g naquele ponto? Isso. Se você estiver pensando assim, está correto. O que é uma afirmação logicamente equivalente a essa. Ah, sim, eu entendi. Entendeu? Mas está absolutamente correto o que você falou. Você está pegando a coordenada desse sinal no ponto que se refere a delta de zero. Perfeito. Mas isso é verdade por causa dessa propriedade. Lembra? A gente começou o curso com essa propriedade. Não, sim, né? Lembrei agora. Stefano, não entendi a sua pergunta. É porque o quê? Isso aqui é verdade porque a função delta tem área 1? Não, não. Se g de zero aqui for 3, o resultado daria 3. Aqui ele deu 1 porque essa função aqui é 1 no ponto t igual a zero. A culpa é dessa função, não da delta. A delta ter área 1 justifica isso. Neste caso particular, g de zero é 1. Nesse caso particular, g de zero é 1. Entendeu?
Tanto que se você deslocar o θ, se você tiver t menos t0 aqui vai dar e elevado a menos i2πf t0, que não é 1, é um número complexo. Ele tem módulo 1, mas não é 1. Fechou essa igualdade, gente? Ou tem mais alguma pergunta? Fechou? Vocês entenderam o significado físico desse resultado? Para você constituir o sinal mais rápido do mundo, você precisa de infinitas frequências. Você precisa de todas as frequências, todas com a mesma amplitude. Você perguntou alguma coisa, Bruno? Não, só concordei, tá certo. Pegaram a intuição? O sinal mais rápido do mundo precisa da Liga da Justiça aqui, para ser derrotado. Todas as frequências unidas. Um mundo velho, infinito de exponencial. Isso mesmo, Eduardo. Para a gente reforçar o comentário do Eduardo, que o comentário dele é bastante exponencial, para a gente mostrar que isso é exponencial, que não dá fim na vida, vamos escrever o delta de t em termos da transformada inversa. Então, a gente sabe que se d de f é a transformada de Fourier de delta de t, então delta de t pode ser escrito assim, correto? Essa aqui é a transformada inversa. Correto? Mas a gente acabou de ver que o d de f é constante, 1, certo? Então, essa integral aqui se reduz a essa integral. Quantas frequências, quantas exponenciais eu tenho aqui? Infinitas. E que essa integral aqui da delta de t, vocês lembram que foi o resultado que eu falei que a gente ia reencontrar ele várias vezes? Que nós provamos isso antes de falar de transformada de Fourier, fazendo a integral na raça. Estão lembrando? Sim. Então, é exatamente o que a gente tinha visto antes. Para você construir o sinal delta de t a partir de exponenciais, você precisa de todas. Quando o t for diferente de zero, vai dar interferência destrutiva. Quando o t for zero, a parte do cosseno, todo mundo tem amplitude 1, vai para o infinito. Essa que é a intuição por trás disso. Então, a transformada de Fourier da função impulso, ela tem o espectro mais largo possível. Ela é uma função constante. Por que ela tem o espectro mais largo possível? Porque ela é a função mais rápida do mundo. Ela vai para infinito no intervalo de tempo infinitesimal. No sinal real, a gente interpreta como se fossem cossenos com todas as frequências daquele ponto t igual a zero. Não entendi a pergunta, Eduardo. Qual sinal real? Tudo aqui, esse sinal aqui é real, por exemplo. Por que você... O que você quer dizer que num sinal real... Essa exponencial ao cosseno de 2πf mais isso. Perfeito. Você está perguntando se um sinal real, na prática, ele vai sobreviver só aos cossenos? Isso é verdade. Vai sobreviver só aos cossenos. Mas isso não quer dizer que a transformada de Fourier seja real. Isso quer dizer que a transformada de Fourier tem uma propriedade específica, que eu vou explicitar quando a gente começar a falar de propriedade. E aí, só adiantando, quer dizer que a amplitude é par e a fase é ímpar. Se a amplitude for par e a fase for ímpar,
da transformada de Fourier, a parte do seno da função de Euler vai se cancelar. Entendeu? E eu provo isso rigorosamente nas notas de aula, mas não vou provar aqui na aula mesmo, porque eu tenho medo de vocês dormirem, de tanta integral que tem na prova. Mas tá no livro, tá nas notas de aula essa prova aí. Então você tem razão, os senos vão se cancelar, mas o que faz com que os senos cancelem? O fato de que a transformada de Fourier vai ter amplitude par e fase ímpar. Eu vou provar isso depois, tá? Professor, consegui ligar o microfone agora. Oi. E vai ficar um monte de cossenos, então, só no domínio do tempo, né? Vai se reduzir. Não, mas esses cossenos vão ter a fase. Então, por exemplo, quando a fase for π sobre 2, vai virar um seno de novo, entendeu? Não um cosseno todo mundo alinhado. Ah, tá, tudo bem. Lembra da expressão que eu coloquei na aula passada? Da transformada de Fourier explícito em termos do módulo. É o módulo da transformada vezes o cosseno do 2πft mais θ, que é a fase transformada. Lembra? Sim, me lembro. Porque vai variar a fase. Então, como tem uma fase ali, aquele cosseno, ele engloba senos, cossenos e combinações deles. Certo. Ok. Entendeu? E é exatamente essa fase que mata o seno, porque ela vai ser a fase ímpar, aí você vai ter sempre o seno de uma fase somando com o seno da outra, como o seno é uma função ímpar, eles vão se cancelar. Então, esse exemplo, ele realça a nossa intuição de que a função mais rápida do mundo é também a mais gorda do mundo. Tá claro? Beleza. Filosófico, eu diria. Muito, bastante filosófico. Pediu ajuda para o Mário Sérgio Cortella interpretar a transformada de Fourier. Então, eu vou fazer o exemplo contrário. A gente viu a função mais rápida do mundo. O flash das funções. Agora vamos fazer a mais lerda do mundo. O Macunaíma das funções. Qual que é a função mais lerda do mundo? A função constante. Função constante, né? Que é o Macunaíma. Então, como é que a gente vai chamar essa função? Eu vou chamar ela de... C cedilha. C cedilha, tá. Vocês querem muito C cedilha hoje. C de T. C cedilha de T é igual a 1. Então, vamos calcular a transformada de Fourier da função C cedilha, que é a função C cedilha F, a mais lerda do mundo. Ela é simplesmente e elevado a menos I 2π ft pt. Correto? Nessa integral? Aí é complicado porque C cedilha não tem maiúsculo, né, professor? Eu não sei se é maiúsculo ou minúsculo. Esse aqui é maiúsculo. Esse aqui é para ser o maiúsculo. Tá. E aqui o minúsculo eu nem pus porque ele é 1, tá? Qual é o resultado dessa integral? A gente resolveu ela explicitamente. A gente resolveu para o sinal aqui negativo, para o sinal positivo, mas ela é par, porque ela dá a função delta de f, certo? Então não importa se f é positivo ou negativo. Então é o mesmo resultado, porque a função delta é par. Concordam? Reconheceram, Beleza. gente? Oi? Vocês reconheceram? A gente já resolveu essa integral? A gente resolveu para o sinal positivo aqui, mas dá no mesmo, porque a função delta é par. Você pode escrever que isso aqui é igual a delta de menos f, que é igual a delta de f, ok? Eu estou admitindo que vocês estão entendendo. Eu estou certo ou estou errado? O Thiago não entendeu. O Thiago, você reconhece que isso aqui é o delta de menos f? Ou não reconhece? Você lembra que a gente resolveu essa integral aqui explicitamente?
Na aula sobre ortonormalidade? Você não lembra dessa integral? Eu implorei, hein, Thiago, para vocês lembrarem dessa integral, que ela ia voltar várias vezes. Mas ela é a mesma que a gente acabou de ver, só com t trocado pelo f. A gente não acabou de ver essa aqui? E elevado a 2π ft de f é igual a delta de t. A gente já acabou de ver essa, não acabou? Então, mas na aula de hoje, a gente acabou de ver essa integral. Você lembra? Faz uns menos de 5 minutos que eu apaguei ela. Compara essa com essa. É a mesma, só troca o t pelo f, dá o resultado de cima. Então, se essa é verdade, essa tem que ser verdade, correto? Então, agora compara essa com essa. É a mesma coisa, mas f igual a menos f, por causa do negativo. Então, essa aqui tem que estar delta de menos f, certo? Mas como a função delta é par, isso aqui tem que dar delta de f. Isso aqui é igual a delta de f. Compreendeu? Ok. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que há uma Kunaíma das funções no tempo. O que vai acontecer com ele na frequência? Ele vai ser a função mais magrela do mundo. Ele vai ser a função delta. Ele não tem nenhuma frequência. Você não precisa de nenhuma frequência diferente da frequência f igual a zero para compor esse sinal. É isso que isso aqui está te contando. Está dizendo, se você tiver um sinal constante, para você montar o sinal, você só precisa do cosseno com frequência f igual a zero. Entenderam, gente? Vamos confirmar? Vamos calcular a transformada inversa para a gente ver que volta aqui? Para a gente ver que realmente eu só preciso da componente f igual a zero, por isso que eu tenho a função delta ali. Pode ser? Posso pagar? Vamos lá. Então vocês estão vendo que tem uma certa simetria, tempo e frequência, né? É uma das propriedades que eu vou tratar explicitamente. Se você tem constante aqui e delta aqui, se você tiver delta aqui, você tem constante aqui. Sempre tem essa simetria na transformada de Fourier. A gente chama de propriedade de simetria entre tempo e frequência. É a segunda propriedade que eu vou discutir. Acho que não vai dar tempo de discutir ela hoje, mas já fica o adianto aí. Mas vamos fazer isso. Vamos calcular o C' de t como sendo a transformada inversa. Então, ele é o C' de f, elevado a 2π ft df. Isso aqui é a transformada inversa, correto? Correto? Certo. Então, isso aqui vai ser essa integral de delta de f, elevado a 2π ft df. Agora a integral é em f, mas envolve a função impulso. Então, ela vai selecionar essa função, não no ponto t igual a zero, mas no ponto f igual a zero. Então, ela vai ser e elevado a 2π f igual a zero vezes t. Agora é o f que é zero. Mas você tem, de novo, e elevado a zero, que é igual a 1. Então, ela realmente devolve essa função. O que isso está te dizendo? Que eu só preciso da frequência f igual a zero para constituir um sinal contínuo. O sinal contínuo não precisa de nenhuma frequência, não tem nenhuma variação nele. Correto? Beleza. Gente, vocês entenderam não só a matemática, mas também a parte da interpretação?
Não, ó. Pera aí, Thiago. A função C cedilha minúscula é a função no tempo. Então calma lá, Pedro. Calma lá. Deixa eu responder o Thiago primeiro. A função C cedilha é a função no tempo, certo? Thiago? Que por definição é igual a 1. Pera aí, Bruno. Faz diferença sim. Calma lá. A função C cedilha é a função igual a 1, correto? Pode continuar. A função C cedilha maiúsculo é a transformada de Fourier dela. Aqui eu escrevi C' de t como composição vetorial na base de frequência. Em outras palavras, eu escrevi C' de t em termos da transformada inversa. Essa é a transformada inversa, por isso que o sinal aqui é mais. Porque o sinal é negativo na transformada direta. Eles são trocados. Entendeu, Bruno? Que faz diferença? Porque a gente definiu a transformada direta com sinal negativo, a inversa tem que ser positivo. Mas tá Não, positivo sim, aí, sim. professor? Tá, É ué. por... Ah, mais. tá. Desculpa, É negativo. eu tô pensando que é um menos. Foi mal. O I? É, eu pensei que era um menos I ali, Não, ó. isso é o I. É o I. Escreve Ah, de novo, tá. ele tá parecendo um menos. Vamos lá. Agora tá certo, né? Ah, agora faz Agora sentido, sim, valeu. agora foi. I 2PFT. Então, o que não faz diferença, Bruno? Você pode, se você quiser definir o produto escalar como positivo e a direta como positivo e a inversa como negativo, tudo bem. Isso é tranquilo, é a mesma coisa. Mas elas têm que ter sinal trocado. No curso, Não, eu prefiro trabalhar assim, que eu acho mais intuitivo. não, professor, é que eu falei que não fazia diferença porque eu achei que o senhor tivesse esquecido de colocar um menos ali nas outras, entendeu? Aí como vai ser elevado a zero, aí não faria diferença, mas eu entendi agora o que você falou, mas é que a gente tá falando coisa diferente. É porque que eu montei, eu estou expressando o C de T em termos da transformada Sim, inversa. Eu certo. estou testando se isso aqui está certo. O que isso aqui, testar se isso aqui está certo quer dizer? Quer dizer que se eu consigo compor esse sinal somando essas frequências aqui com essas amplitudes, estou testando, montei a transformada inversa, resolvi ela, cheguei que o resultado realmente é C de T igual a 1. Entendeu a filosofia, Thiago, do que eu fiz? Então, não é a TF inversa que é a função delta. A função delta é a TF direta. A transformada de Fourier da função C é a função delta. A transformada inversa da função delta é a função C. Ok? Último. Último exemplo. A não ser que alguém tenha alguma objeção. Eu vou pegar agora a função complexa no tempo. Estou começando a ficar cansado, aí eu ponho o índice de tempo na vertical. Não é fácil não, né, pessoal? Vou pôr aqui a parte real da função e elevado a i. Não, peraí. Vou melhorar essa notação aqui. Vamos definir uma função g de t, que ela é e elevado a i2π e algum f aqui. Eu vou chamar f0. Escolhe um f, 5. Algum valor de f aí. Ela é uma função complexa, eu não consigo plotar ela em um gráfico só. Então, eu vou plotar a parte real dela, que é o cosseno. E vou plotar a parte imaginária dela, que é o seno.
Ok? Beleza? Ok, ok. Então, eu vou calcular a transformada de Fourier dessa função também. Então, g de f é igual a transformada de g de t, por definição. dt. Então, notem que esse aqui é f e f geral. Agora, aqui eu vou pôr a minha g de t. Então, g de f igual a integral de... Ó, vai ficar e elevado a i 2π f0t, vai se somar aqui. Então, vai dar e elevado a i 2π. Eu quero isso positivo ou eu quero isso negativo? O que vai ser melhor para vocês? Vou deixar assim. Menos i 2π f menos f0 t dt. Concordam? Concordam? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Qual é o resultado dessa integral? Se eu tivesse f sozinho, daria delta de f, não é? Nós acabamos de ver. Então, aqui tem que dar delta de f menos f0. Então, isso aqui é igual a delta de f menos f0. Correto? Correto? O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que o meu g de f é a função delta no ponto f0. Certo? Vocês entenderam a matemática? Todo mundo entendeu a matemática? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para eu compor um sinal elevado a i 2π f0t, eu preciso apenas de uma componente, que é a componente f0. Porque esse aqui é o próprio sinal elevado a i 2π f0t. Então, para você escrever o sinal elevado a i 2π f0t, quantas exponenciais você precisa? Uai, só de uma. Aquela que tem frequência f0. É isso que a minha função delta está me contando. Entenderam, gente? Tiago, o que é o g de f? Não são as amplitudes das exponenciais que eu preciso para compor meu sinal no domínio do tempo? Não são as coordenadas do sinal na base de função exponencial? Sim, correto? Nesse caso particular, o meu g de t não é uma função exponencial com uma frequência bem definida, f0? Então, se eu te perguntar, quais exponenciais eu preciso para compor a exponencial elevada a 2π f0t? Só de uma, não é? A exponencial elevada a 2π f0t. Que ela é o próprio sinal. É isso que o resultado te contou. Você não precisa de nenhuma exponencial. Olha só. 0, 0, 0. A hora que você chegou na sua f0, pimba. Função impulso. Por quê? Porque o seu sinal faz parte da base, né? O seu sinal faz parte da base. Então, você está fazendo um produto escalar de um sinal com os outros da própria base. Tem que dar zero para todo mundo. E quando for ele mesmo, tem que dar função impulso. Isso aqui é simplesmente a relação de ortonormalidade na base de funções exponenciais.
E um jeito bom de entender é esse. Quais frequências eu preciso, quais exponenciais eu preciso para compor esse sinal? Só essa. Só exponencial com essa frequência, porque esse sinal aqui é um sinal com frequência pura. Então a gente diz que esse é um sinal com frequência pura. Quando o sinal for real, tipo cosseno e seno, ele vai ter um delta aqui e outro delta aqui. Aí a gente também fala, quando é simétrico, assim, que é a frequência pura, porque frequência positiva e negativa é a mesma coisa, né? Só tem uma mudança de fase. Mas eu tenho um exercício da lista que é para vocês calcularem a transformada de Fourier da função seno e cosseno. Aí é só vocês usarem esse resultado e expandir o seno e cosseno pela relação de Euler, tá? Isso aqui é o produto escalar. É sempre o produto escalar, mas dessa vez, Thiago, é o produto escalar de um vetor da base com outros vetores da base, com todos os vetores da base. A transformada de Fourier sempre é um produto escalar. Neste exemplo, eu escolhi um vetor da base. Então, deu o produto escalar que expressa a relação de ortonormalidade. Entendeu? Então, lembra, a transformada de Fourier é sempre um produto escalar. Nesse caso particular, é um produto escalar entre vetores da base. Por quê? Porque o meu exemplo é um vetor que faz parte da base. Pegaram o espírito da coisa, gente? Se você tiver a soma de duas exponenciais, você vai ter duas funções delta. Se você tiver a soma de três exponenciais, você vai ter três funções delta. Qual é a motivação de eu ensinar isso junto com a do top hat? O top hat te mostra quando o sinal é rápido ou devagar, você precisa de frequências mais altas ou baixas. Esse é um caso particular de um sinal que tem só uma frequência. Então, o top hat tinha um conjunto de frequências. E ele precisava de mais ou menos frequência. Aqui eu estou dando um exemplo extremo. Você só tem uma frequência. Que é o extremo do o top hat, por exemplo, quando vai para infinito, ele vira função constante. Ele também não é um exemplo de uma única frequência, frequência zero. Aqui é um outro exemplo de um sinal que só tem uma frequência, mas ele não é um sinal constante. Ele tem uma frequência diferente de zero. Ele é a função exponencial. Entendeu? Qual parte que eu falei que esclareceu o que, Eduardo? Vejamos. Acho que foi essa questão que você falou que você pegou uma função que só tem uma frequência. Aí na hora que eu estava um pouco confuso, ainda que eu estava pensando numa lógica parecida com a de Thiago do produto escalar, aí eu estava eu estava lembrando as últimas aulas, sabe? Aí eu estava pensando nessa questão da transformada, aí eu não tinha me tocado que realmente, né, a gente pega um sinal de uma frequência só, joga no domínio da frequência, é claro que ele só vai ter um pulso no ponto da frequência correspondente, né? Mas você compreendeu que isso aqui é o produto escalar, como sempre é, mas agora é o produto escalar entre vetores da mesma base? Exatamente o que eu estou com frequência pura? Basicamente o que aconteceu é que a gente pegou no domínio do tempo uma função que é base do domínio da frequência, né? A gente pegou a função, uma das funções que forma essa nova base, que a gente chama de domínio da frequência. Aí deu essas propriedades lá que você tinha demonstrado nas aulas passadas. Ok. Acompanharam, gente? Tá ficando mais confortável aí a transformada de Fourier, mais intuitivo? Acredito que sim, professor. Então agora até o final fica um pouco mecânico, que a gente tem que explorar as propriedades da transformada de Fourier.
mas algumas propriedades carregam intuições bem relevantes, como a do deslocamento temporal. Só para finalizar a aula, eu queria passar a primeira propriedade, que não é bem uma propriedade, então eu sempre titubei se eu chamo isso de propriedade ou não, que na literatura o povo chama isso de propriedade, mas não é uma propriedade, é simplesmente não é uma propriedade da transformada de Fourier, é uma propriedade do sinal. Tá? Então, por definição, a gente chama de nível DC de um sinal. Você já deve ter visto isso no laboratório, não deve? Nível DC. Então, o nível DC de um sinal, vou chamar assim GDC, por Não teve definição... laboratório, professor. É verdade. Nós ainda estamos no apocalipse. Então, por definição, pessoal, o nível DC de um sinal é a integral dele de menos infinito a mais infinito, tá? Então, o nível DC de um sinal é um número. É um número, tá? Se essa integral aqui for zero, você fala que o sinal tem nível DC zero. Se a integral for, sei lá, 4, o nível DC dele é 4. Você não tá, Rodrigo, com saudade de aula presencial? Bom, vocês não tiveram aula presencial, né? Eu, particularmente, eu agora, pelo menos, eu fico sujo de giz, como antes, né? Que eu tô dando aula com giz, mas ficar dependendo da pau de selfie não cair, da internet tá estável, das minhas crianças não invadir a aula, chega uma hora que cansa. Vocês entenderam qual que é a definição do nível DC, pessoal? O senhor pode repetir, por favor? Isso aqui te dá um número, não dá? Sim. A gente chama esse número do nível DC do sinal. Ele é uma característica do sinal. Por exemplo, um sinal que... Eu poderia desenhar um sinal com nível DC zero. Ele seria um sinal assim. Esse sinal. Ele tem nível DC zero. Essa área mais essa. Essa área é igual a essa mais essa. Se você fizesse integral aqui, daria zero. Aí esse é um sinal com nível DC zero. Você pode pensar que é como se fosse a média. Não é a média porque eu não dividi pelo intervalo de tempo, mas é como se fosse a média. Ele é característico da média do sinal. Ok? Tem uma nomenclatura, tipo, esse DC, isso que eu ia perguntar, o que significa o DC? Tem um nome por extenso? Eu tenho um problema mental que eu não consigo memorizar isso. Eu já vi o significado disso umas 4 vezes e esqueci. Depois alguém vê no Wikipedia aí. Tem AC e tem DC, né? É digital, não sei das quantas, será? Ou não? Não, é porque tem a ver com contínuo alternado. Mas eu acho que não é nem inglês. Bom, mas esse é o que a gente chama de nível DC do sinal. Aí a propriedade que eu quero mostrar é que como que ele se manifesta no domínio da frequência. Então, se você for... A gente sabe que a transformada de Fourier de G de T é dado por essa relação, correto? Acho que deve ser isso mesmo, direct current. An alternate current. Deve ter algum fã desse DC aqui, né? Mas tem a ver com contínuo alternado, tá? Esse direct aí quer dizer contínuo. Então, essa é a transformada de Fourier do sinal G de T, correto? Professor, só uma coisa que me confundi agora. É G de F, mas é DT do outro lado, né? Porque a transformada de Fourier é direta. Tá, beleza. Obrigado. Só para não... Se eu fui para F, aqui tem que ser T. Tá. Não, justo. Beleza. Então, vamos avaliar o caso particular onde F é igual a zero. F igual a zero. F aqui é zero. Quando eu tenho F igual a zero, essa exponencial dá quanto?
Então, né? Então, vira isso aqui. Que é o nível DC. Então, isso quer dizer que se você vê a transformada de Fourier de um sinal, por exemplo, essa aqui. Essa aqui é a transformada de Fourier de um sinal, vamos supor. F. Se perguntar, cadê o nível DC? Está na origem. A amplitude dele na origem é o nível DC do sinal. É só isso, tá, gente? Porque frequência zero, te dá a média do sinal. Não é média porque você não está dividindo por intervalo de tempo, mas é como se fosse a média. Ok? Tudo bem, gente? Beleza. Professor, isso aí serve para medir o quê? O nível DC? Ele não serve para medir alguma coisa, ele é uma medida. Você pode perguntar qual é o Mas que nível DC do informação sinal. ele dá? Oi? Qual a informação que ele dá? Tipo assim, ó. Qual a utilidade? Vou te dar. Pensa dois sinais idênticos. Esse e esse. A única diferença entre eles é o nível DC. Então, a hora que você vai ver a transformada de Fourier desse com esse, comparar, você vai ver que fora da origem ela é igual. E na origem ela tem uma diferença. Entendeu? Essa é a intuição. O nível DC, você soma o sinal alguma coisa constante, está mudando o nível DC. É só para ver se o sinal tá mais deslocado no... Não, Se- o nível se o DC sinal- expressa isso. Ah, entendi. Entendeu? Aí muitas vezes em circuito você quer tirar o nível DC do sinal. O sinal está aqui, você quer trazer ele para cá, entendeu? Aí o que você faz no domínio da frequência? Você corta você passa ele para um filtro passa baixo. Você corta o F igual a zero. Como é que eu sei que o nível DC me mostra que o sinal não intercepta, por exemplo, o eixo das frequências? Não, você não vê isso. Você poderia ter o mesmo exemplo, você poderia ter esse sinal aqui. Esse aqui passou, mas eles têm nível DC diferente. Então, se você tiver o sinal G1, se você tiver o sinal G2 de T, que é o sinal G1 de T, mais 8, esses dois sinais têm a mesma transformada de Fourier, exceto na origem. Porque esse sinal é esse sinal mais um nível DC. E qual seria o nosso objetivo? Ter G2 ou G1? Você tá pensando no nível DC como se fosse uma ferramenta de processamento, mas o nível DC é uma propriedade do sinal, uma característica do sinal. Às vezes você quer eliminar ele, às vezes você quer aumentar ele. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, esse nível DC desse sinal está muito alto, vai queimar meu circuito. Ele Corta serve para ele. diferenciar dois sinais que têm transformadas de Fourier iguais. Eles podem ter a mesma transformada de Fourier e a origem ser diferente. Aí só o nível DC. Aí você fala que é o mesmo sinal, porque a informação dele tá fora da origem, entendeu? Certo, certo. Então é só uma característica do sinal. Uma das características do sinal é o nível DC dele. Você pode falar que ele tem outra característica, é a largura da transformada de Fourier, entendeu? A gente não está falando de processamento, só estamos caracterizando os sinais. O Stefano perguntou, o nível DC de um delta é infinito? É o contrário, Stefano. O nível DC da função constante é infinito. O nível DC de uma função delta é 1. Porque a função delta é constante, então para f igual a 0 ele também é 1. Entendeu? Aqui o João já tinha respondido, né? E o Gabriel também. Entenderam, gente? Aí, professor, só voltando nesse negócio do Stefano, poderia dizer que a transformada inversa do sinal... a transformada inversa da função delta poderia ser o nível DC.
não faz sentido falar isso. Olha só, de maneira geral, o nível DC é o próprio G de zero. Se você pegar este valor, ele é o seu nível DC. Se eu te der a função no tempo, você tem que fazer essa integral para descobrir o nível DC. Se eu te der ela na entendi. frequência, ele é um valor específico. Você bate o olho, é 8. Não entendi agora. Entendeu? Se eu te der ela no tempo e perguntar qual é o nível DC, você tem que fazer a integral. Se eu te der ela na frequência, basta você olhar no gráfico aqui e ver qual é o valor dela para G de zero. Entendeu? Beleza. Então a informação sobre o nível DC no domínio da frequência é explícita. No domínio do tempo é implícita. Ela não está ali ou aqui, ela está no todo. Ficou claro? Sim. Tá, então nós podemos parar. Já deu 10 horas também. Na aula que vem a gente vai avançar com propriedades. Eu acho que eu preciso aí, como eu falei, de umas 2 aulas. Vocês veem a questão da prova, tá? Se vocês não entrarem em contato comigo, eu vou entender que a prova vai continuar para o dia que ela já está marcada. Então vamos falar tchau para o YouTube. Terça-feira não tem aula. Quinta-feira voltamos a ter aula. Tchau, Brasil, futuro. Até amanhã, professor. Tchau, tchau.